livro O Discípulo Radical, de John Stott, escrito em 2009. Capítulo 5, Simplicidade. A quinta característica de um discipulado radical é a simplicidade, especialmente em questões que envolvem bens e dinheiro. Mencionamos algo sobre materialismo no capítulo 1. Em março de 1980, na Inglaterra, houve a Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples. Seu impacto foi pequeno e o assunto não recebeu a devida atenção na época ou desde então. Assim, quero apresentar alguém que participou da consulta e cuja vida foi influenciada por ela. Uma vida simples. Dan Lam nasceu e cresceu em um lar cristão em Hong Kong. Seu pai morreu quando ele era ainda menino e sua mãe criou a família sozinha. Ela era uma mulher boa e piedosa. Aos domingos, apesar de serem pobres, ela dava algum dinheiro a cada um dos filhos para eles darem de oferta. No entanto, Dan pegava sua parte, saía sorrateiramente da igreja, alugava uma bicicleta e andava pela cidade inteira. Quando o culto terminava, ele aparecia e voltava para casa com a família. De acordo com um dos seus colegas de classe, ele era uma criança muito difícil. Na adolescência, ele ficou tão doente que quase morreu. Foi então que entendeu que Deus queria o seu bem e não o seu mal. E submeteu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele nunca olhou para trás. Foi uma mudança radical em sua vida para a surpresa e alívio da família. Quando chegou a hora de trabalhar, ele foi empregado pela corporação Bechtel, uma multinacional dedicada à engenharia pesada. Em momentos diferentes, eles se envolveram na construção de aeroportos e portos, no suporte às vítimas de furacões, na construção do Eurotúnel, que liga a Inglaterra à França, e no BART, o sistema de trânsito que cobre a Baía de São Francisco. Dan não se envolveu pessoalmente com todos esses projetos, mas chegou a ser responsável por centenas de empregados. Em 1976, a companhia o transferiu com a família para a Arábia Saudita e em 1978 para Londres. Foi quando me encontrei com ele e sua esposa Grace pela primeira vez, pois se filiaram à igreja All Souls Langham Place, na qual eu era reitor. E éramos membros do mesmo grupo de comunhão. Dan tinha muita preocupação com os pobres e necessitados, e era generoso com a família e com a igreja, apesar de seu estilo de vida moderado. Porém, ele estava começando a sentir a pressão dos negócios. Foi nessa época que aconteceu a consulta sobre o estilo de vida simples. E os desafios surgiram. Apesar de sempre entregar o dízimo do salário, Dan entendeu que deveria simplificar ainda mais seu estilo de vida. Em visita à Índia, ele viu a verdadeira pobreza e observou que uma porcentagem muito elevada dos fundos da missão era gasta com despesas gerais. Ele resolveu não acumular riquezas, mas ofertá-la. Em 1981, pediu demissão da Bechtel, não que se sentisse incapaz de servir a Deus em uma corporação multinacional, pois Jesus Cristo é o Senhor de toda a vida. A questão é que ele se sentia especificamente chamado para os países do sudeste da Ásia, a qual ele próprio pertencia, Tailândia, Laos e Camboja, juntamente com Mianmar e Mongólia. Ele compreendeu e aplicou os princípios nativos na missão. Ele cria firmemente no ensino e no treinamento de asiáticos para ganhar asiáticos e prepará-los para missões. Ele ficou motivado ao saber que a maioria da população do mundo vive na Ásia. Além do mais, é muito mais econômico e eficiente para os nacionais asiáticos ganharem asiáticos, já que eles não têm problemas com a cultura, o idioma, a alimentação e as restrições de viagens. Dan começou a primeira escola bíblica da Mongólia e a escola bíblica de Phnom Penh, no Camboja.
foi registrada em seu nome, apesar de atualmente se chamar Phnom Penh Bible School. As expectativas em torno desse crescimento significativo eram altas, porém, elas não durariam muito. Dan foi subitamente tirado da liderança. Em 22 de março de 1994, envolveu-se em um acidente aéreo fatal. Ele estava voando em um Airbus russo, o Aeroflot, voo 593, de Moscou para Hong Kong, que bateu em uma montanha. Os 75 passageiros e a tripulação morreram. O acidente aconteceu porque o filho de um dos pilotos estava na cabine brincando com os controles. Grace, viúva de Dan, e os dois filhos pequenos, Wei Wei e Just, ficaram devastados. Porém, a obra do Senhor continuou. Providencialmente, a irmã mais velha de Dan, Winnie, e o marido Joseph estavam em condições de assumir. Eles haviam viajado para os campos da missão, na qual Dan trabalhava, e conheciam pessoalmente os líderes asiáticos com os quais ele cooperava. E Dan havia estabelecido duas bases, uma particular, que ele começou com fundos próprios, e uma entidade pública de caridade chamada Country Network. Por meio dessas fundações, o trabalho singular do qual ele havia sido pioneiro pôde continuar. E o legado de Dan continuará na Ásia por meio dos cristãos que ele influenciou, e tudo por causa do estilo de vida simples adotado por ele. O seminário sobre estilo de vida simples, disse-me Grace em uma carta, mudou a todos nós. Assim, deixe-me apresentar a consulta sobre estilo de vida simples e o compromisso evangélico com um estilo de vida simples que tanto influenciou Dan. Compromisso evangélico com estilo de vida simples. Introdução. Vida e estilo de vida são expressões que obviamente se pertencem, não podendo, portanto, separar-se uma da outra. Todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Mas que características ele precisa ter? Como distingui-lo, em particular, do estilo de vida dos que não professam o cristianismo? E de que maneira ele deve refletir os desafios do mundo contemporâneo, sua alienação, tanto em relação a Deus como em relação aos recursos da terra que ele criou para gozo de todos? Foram questões como estas que levaram os participantes do Congresso de Lausanne sobre a Evangelização Mundial de 1974 a incluir no parágrafo 9 de seu pacto o seguinte texto: todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e abalados pelas injustiças que a provocam. Nós que vivemos em sociedades afluentes, aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente, tanto para a assistência social como para a evangelização. Essas palavras têm sido muito debatidas e tornou-se claro que suas implicações carecem de exame cuidadoso. De maneira que o grupo de trabalho sobre teologia e educação da Comissão de Lausanne para a Evangelização Mundial e o grupo de estudos sobre ética e sociedade da Comissão Teológica da Aliança Evangélica Mundial concordaram em patrocinar um programa de estudos de 2 anos, culminando num encontro internacional. Grupos locais reuniram-se em 15 países. Congressos regionais foram realizados na Índia, na Irlanda e nos Estados Unidos. Então, de 17 a 21 de março de 1980, no Centro de Conferências de Whitehall, cerca de 25 quilômetros ao norte de Londres, Inglaterra, realizou-se a Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples, tendo a ela comparecido 85 líderes evangélicos de 27 países. Nosso propósito era estudar o viver simples
em relação à evangelização, à assistência e à justiça, considerando que todos esses itens constam na Declaração de Lausanne sobre o estilo de vida simples. Nossa perspectiva, por um lado, era o ensino da Bíblia, por outro, o mundo sofredor, ou seja, os bilhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, que, embora criados à imagem de Deus e por Ele amados, ou não são evangelizados, ou são oprimidos, ou ambas as coisas juntas. Sendo, pois, destituídos do Evangelho da salvação, bem como das necessidades básicas da vida humana. Durante os 4 dias de duração da consulta, vivemos, louvamos e oramos juntos, estudamos as Escrituras juntos, ouvimos a leitura de vários trabalhos a serem reunidos em um livro e alguns testemunhos comoventes. Esforçamo-nos por interrelacionar as questões teológicas e econômicas, debatendo-as tanto nas sessões plenárias como em pequenos grupos. Rimos, choramos, arrependemo-nos e tomamos resoluções. Embora no início sentíssemos certa tensão entre os representantes do primeiro e terceiro mundos, no final, o Espírito Santo, que cria a unidade, encaminhou-nos a uma nova solidariedade de respeito e amor mútuos. Acima de tudo, empenhamo-nos em nos expor com honestidade aos desafios tanto da palavra de Deus como do mundo necessitado, a fim de discernir a vontade de Deus e procurar sua graça para cumpri-la. Ao longo desse processo, nossas mentes se desdobraram, nossa consciência tornou-se mais aguda, agitaram-se nossos corações e nossa vontade saiu fortalecida. Reconhecemos que outros já vêm discutindo esse assunto há vários anos e, constrangidos, nos colocamos ao lado deles. Por isso, não desejamos sobrevalorizar nossa consulta e nosso compromisso. Nem temos razão para nos vangloriar. Todavia, aquela foi para nós uma semana histórica e transformadora, de maneira que, ao colocarmos este livreto em circulação, no intuito de com ele auxiliarmos o estudo de indivíduos, grupos e igrejas, fazemo-lo com oração e na mais firme esperança de que numerosos cristãos se sintam movidos, assim como nós também o fomos, a uma decisão que leva ao compromisso e à ação. Assinaram John Stott, presidente do Grupo de Trabalho sobre Teologia e Educação da Comissão de Lausanne para a Evangelização Mundial, e Ronald J. Sider, presidente do Grupo de Estudos sobre Ética e Sociedade da Comissão Teológica da Aliança Evangélica Mundial, em outubro de 1980. No próximo vídeo, continuaremos o capítulo Simplicidade do livro O Discípulo Radical, de John Stott.